Então você comentou, Diego, sobre a sua educação, acho que foi na Suíça, correto? Depois, e foi ali Exato. que depois você voltou para o Brasil, que inclusive um dos professores trouxe essa colocação, que o Brasil não ia para frente em função dessa estrutura. E aí você veio, estudou e aprimorou o que hoje falamos de velha e nova economia, inclusive, que é resultado do seu livro sobre esse estudo. Então, fala um pouquinho para a gente o que é isso. Eu sei que é difícil traduzir em pouco, que é algo complexo, mas só para entrar um pouquinho nessa linha. Claro, Alessandra, lá em 2014, eu fui fazer meu MBA no IMD lá na Suíça, e o Brasil vivia um momento áureo, né? Se você se lembrar, lá em 2014, o Brasil vinha de crescimentos muito fortes no seu PIB, distribuição de renda, o Brasil tinha ganhado, ia fazer em 2014 a Copa, 2016 a Uhum. Olimpíada, era um momento muito mágico, né? E aí eu me lembro de chegar uma das aulas de economia, e o professor falar, um alemão, uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci, e ele fala assim: olha, o Brasil nunca vai para frente. E aquilo, você pega um pouco do lado passional seu, com aquele momento que a gente via de Brasil, a primeira coisa que você faz é levantar a mão e dizer o que você está dizendo, né? Uhum. E a gente entra num debate ali super interessante, né, e que se estende muito além da aula, de várias outras vezes, de jantares e bate-papo e café e tudo mais. E o resultado da ópera é que eu aprendo com ele a importância da tecnologia na sociedade, no país, no Uhum. Estado, nas pessoas, propriamente dito, no nível do indivíduo. Isso fica muito evidente, em especial quando você faz pequenas analogias bobinhas, do tipo, se você pensar na Revolução Industrial, ela pega centenas de pessoas num galpão que ficavam fazendo roupa, um dia coloca um tear mecânico, essas pessoas param de furar a mão, as pessoas que faziam roupa em casa, porque não podiam comprar aquela roupa cara, porque dependia de muita mão de obra, começam a comprar roupa, melhora a qualidade, tem uma roupa melhor no frio, uma roupa melhor no calor. Inglaterra Uhum. tem uma roupa super barata, como consequência, passa a exportar, o dinheiro entrar, e aquilo torna a Inglaterra a potência que ela foi ali a partir do século XVIII. Então, esse é um exemplo simples do que é essa nova economia, né? Que é essa convergência de múltiplas tecnologias no modelo de negócio das empresas, gerando um efeito muito forte na sociedade, no Estado e em tudo que cerca uma empresa. E Uhum. o Brasil, ele nunca teve uma nova economia, né? O Brasil sempre foi um país muito fechado, muito pouco acordo bilateral, processos de importação extremamente complexos. O Brasil não recebe bem a mão de obra estrangeira, você tem dificuldade burocrática muito grande para trazer mão de obra estrangeira, e por aí vai. Então, tudo que vai surgindo nas 5 novas economias que existiram no mundo, ainda que não tenha começado no Brasil, o pior é que ela demora décadas para chegar aqui. Então, o Uhum. Brasil está sempre correndo muito atrás, sempre correndo muito atrás. E aí, esse foi o grande ponto que ele trouxe. O ponto não é você não ter feito isso, é que vocês não conseguem rapidamente absorver. Então, eu vou te dar um exemplo disso. Pensa que nos anos 90, o expoente de telecomunicações do mundo era a Finlândia, com a Ericsson. Você deve Uhum. se lembrar Sim. dessa empresa. Poxa, a Finlândia. Por quê? Porque algo que acontece chega muito rápido lá, e nesse caso eles conseguiram absorver isso muito bem. O Brasil não. O Brasil nada chega rápido aqui, tudo demora. E aí é muito curioso que quando eu volto em 2015 e eu começo a observar o surgimento de algumas coisas que até então eu nunca tinha visto, que eram empresas que rapidamente apareciam, com muito pouco tempo de vida, que tinham capacidade de mobilizar a atenção do país e mudar a forma como os consumidores se relacionavam com elas. Então, estou falando em 2015 de iFood, de 99, de Uhum. XP, de Stone e outras empresas que eu poderia, Peixe Urbano, Buscapé e outras empresas que eu poderia citar. Quando essas empresas aparecem, eu falo, puxa, de onde está vindo esse negócio? E aí eu começo a tentar entender. E na tentativa de entender, o que fica muito claro é que essa turma que colocou essas empresas de pé naquela época era uma turma que não tinha mais as barreiras que meu pai teve quando empreendeu, ou que eu vi muita gente tendo ao longo da minha vida, porque os Uhum. recursos estavam disponíveis, chegavam mais rápido. E aí, quando eu começo a estudar isso, algumas coisas ficam claras. A primeira delas é a globalização amadurece no Brasil, né? Quando a gente pensa em toda essa integração de cadeias de valor, ela acontece nos últimos 10, 15 anos, que coincide com com essas empresas terem sido criadas em uma velocidade muito maior. E o segundo é a tecnologia chegar efetivamente de uma vez por todas, né? O smartphone, a rede 3G, API, inteligência artificial. Começa a falar de tecnologias que estavam muito distantes, ficavam muito focadas em empresas, ela Uhum. começa a chegar a pessoas. E aí é onde eu falo, poxa, será que isso aqui é essa primeira nova economia?
do Brasil, aí eu paro para estudar isso e vem uma pianista desde 2015. Até que em 2020 isso fica muito evidente na minha cabeça, comprovado com números e tudo mais. E aí vem então esse conceito, ou seja, o Brasil está vivendo a sua primeira nova economia. É uma nova economia que basicamente pega uma série de recursos, traz para dentro de empresas que criam modelos de negócio até então inexistentes, que começam a desafiar as empresas tradicionais, que prestam um serviço horrível, e num país isolado, com pouca competição, elas conseguiram se perpetuar. Essas empresas começam a ruir. E por isso que você Uhum. pega uma XP e diz, poxa, a XP é líder de investimento com 15 anos de vida. Você pega um Nubank e fala, esse banco vale mais hoje que todos os bancos, que os bancos tradicionais brasileiros têm 6 anos de vida. Você pega o iFood, é a maior empresa de venda de comida do Brasil, tem 10 anos de vida. Né? Então você começa a ver essas coisas acontecer e você começa a ver então esse impacto da nova economia, que ela é pequena ainda no absoluto, porque toda mudança, toda transformação, ela tem uma jornada, ela leva um tempo. E é exatamente isso que a gente está vivendo agora, essa primeira fase dela. Não, perfeito. Aí também é uma questão cultural muito forte, não tem como de um dia para o outro tudo já alterar. Realmente precisa desse tempo para amadurecer.